Em meio a esse clima de emoção, estou aqui para dar as boas-vindas à torcida vascaína. Chegamos a mais um momento de atualizações sobre o nosso querido clube. No conteúdo de hoje, trago para você, torcedor do Vasco, que está espalhado por todo o território nacional, as informações mais recentes e novidades sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso time. É importante mencionar que há uma polêmica no horizonte, pois ocorrerão cobranças internas em relação a dois integrantes do elenco após a derrota de ontem. Aparentemente, o grupo passou por insatisfação devido aos comentários do treinador durante a coletiva pós-jogo depois da partida contra o Ceará. Além disso, o zagueiro também está sob pressão. Vou detalhar essa situação e esclarecer o que está em andamento. Em seguida, falaremos sobre os próximos compromissos do Vasco, incluindo um clássico contra o rival no Maracanã no próximo sábado. A trajetória do Vasco nas próximas 5 partidas promete ser bastante complicada, pois o time enfrentará diversos desafios. Temos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana se aproximando, e também trataremos de outros assuntos relacionados ao mercado de transferências. O Vasco parece estar dando os primeiros passos para se preparar para a próxima janela de contratações, analisando e dialogando com jogadores para fortalecer o elenco na janela internacional que ocorrerá ao longo da temporada. Então convido você a permanecer conosco até o final do conteúdo para não perder nenhuma informação ou notícia importante que teremos. Preste atenção no vídeo. É essencial que você se inscreva para estar sempre por dentro das novidades. Muitas pessoas assistem sem se inscrever e podem acabar perdendo os conteúdos futuros. Clique no botão para se inscrever e venha integrar nossa comunidade. Se puder, ajude deixando seu like no vídeo, aquele joinha que não tem custo. Aqui temos conteúdos diários repletos de informações e notícias para você. Antes de começarmos, é importante mencionar que a 4ª rodada do torneio nacional está em andamento. O Vasco iniciou essa fase com uma derrota, mas ainda há diversos jogos agendados para hoje e amanhã. O Botafogo tenta se reerguer diante do São Paulo, que tem tido um desempenho insatisfatório no Engenhão. O Botafogo é considerado o time favorito para este confronto. Também haverá um duelo entre Mirassol e Grêmio, além da partida entre Sport e Red Bull Bragantino, enquanto o Corinthians se prepara para enfrentar o Fluminense. O técnico do Fluminense, que vem apresentando resultados positivos, terá como adversário o time de Ramon Dias na Arena do Corinthians. É essencial discutir a controvérsia que emergiu após a partida de ontem. O técnico expressou sua insatisfação em uma coletiva de imprensa que atraiu bastante atenção. Ele manifestou descontentamento com o rendimento da equipe, afirmando que o grupo não está desempenhando bem e que há uma ausência de transição, velocidade e intensidade. O treinador deixou claro que sua frustração e estresse em relação à situação atual da equipe eram evidentes. De acordo com suas observações, o treinador demonstrou sua insatisfação com a performance do time, afirmando que a equipe não está jogando bem e não está contente. Não há transição, não há velocidade e não há intensidade. Ele manifestou irritação com a situação, enfatizando seu desagrado e estresse em relação ao desempenho da equipe que não tem apresentado um futebol satisfatório. Como já foi destacado, embora os jogadores tenham sua parcela de responsabilidade, a maior responsabilidade recai sobre ele. O treinador deveria estar não apenas frustrado com o contexto, mas também com sua própria atuação, já que está à frente da equipe há 5 meses e ainda não conseguiu implementá-la de forma adequada. O que se ressaltou é que, independentemente do clima amistoso ou da coesão entre o grupo e o técnico, se dentro de campo não se observa um futebol de qualidade, isso não tem valor. Uma reunião foi realizada entre os jogadores sem a presença do técnico e a atmosfera não está tranquila. Os atletas expressaram descontentamento em relação às declarações do treinador e é provável que haja cobranças no centro de treinamento no dia seguinte. Existe a possibilidade de um diálogo entre o elenco e o técnico, com a participação de alguns jogadores, visto que pode haver pressão do grupo sobre ele. Essa condição pode ser decisiva para que um dos dirigentes decida pela saída do treinador. Há sinais de que sua permanência se dá mais pela necessidade de preservar um ambiente harmonioso do que pela confiança em seu trabalho, que tem se mostrado insatisfatório.
Além disso, o grupo demonstrou desconforto com as postagens de um jogador que tem compartilhado fotos usando a camisa de outro clube e manifestando seu desejo de jogar por lá. É importante mencionar que ele vem treinando separado e, ao perceber o momento ruim da equipe com erros recorrentes na defesa, ele está no seu direito de querer mostrar que está pronto para atuar. No entanto, parece que os zagueiros que não tiveram um bom desempenho na última partida não ficaram satisfeitos com as publicações do companheiro. Com isso, o grupo pode pressioná-lo, aumentando ainda mais a tensão no ambiente do clube. Os jogadores certamente estão incomodados. Sério! Possivelmente, os zagueiros que não se destacaram na partida anterior não devem ter gostado das postagens do colega. Ao que tudo indica, o grupo pretende cobrar esse atleta agora. Mas fica a dúvida: cobrar o que exatamente ele não tem jogado e não recebe chances para entrar em campo? Então, como podem esperar algo dele? Na realidade, quem deve ser cobrado são os jogadores que precisam entregar resultados e mostrar compromisso, evitando cometer erros. Essa ideia de o elenco exigir algo de um jogador que está treinando separado não faz muito sentido. Ninguém compreende o que aconteceu com ele e, portanto, essa cobrança parece inadequada. Contudo, é possível que uma conversa aconteça amanhã. O jogador pode se exaltar e querer se impor frente aos demais, já que é bastante intenso. Lembra-se, de sua chegada ao clube no ano passado, ele possui uma personalidade forte. Seria interessante que alguém próximo a ele tivesse um diálogo trocando ideias na língua que melhor lhe convém. Agora, se um dos zagueiros tentar abordar o assunto, pode acabar se complicando. Estou começando a pensar que o que falta ao clube é um pouco de conflito, porque antigamente, quando os jogadores tinham desentendimentos, as coisas fluíam melhor em campo. Atualmente todos se dão bem e o clima é ótimo, mas o time não tem mostrado um bom futebol. Seguindo nessa linha, vamos falar sobre as próximas partidas. São desafios complicados. O time enfrentará apenas dificuldades pela frente, um jogo contra um rival no próximo sábado em um grande estádio. O clube deveria ter realizado essa partida em seu próprio estádio, mas a diretoria optou por transferi-la para outro local. Depois, na fase de grupos de um torneio internacional, haverá um jogo em casa seguido por um confronto fora de casa contra outro adversário. E ainda tem um embate pela Copa do Brasil fora de casa, além de um jogo em um estádio de grande importância, outro grande desafio que se aproxima. O confronto que aconteceria em São Januário foi remanejado pela administração para o Maracanã. Após concluir a fase de grupos da Sul-Americana, a equipe teve um embate em casa e na sequência jogou fora contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Adiante haverá outro jogo fora de casa pela Copa do Brasil. Também está agendada uma partida no Mané Garrincha, que originalmente ocorreria em São Januário, mas a administração optou por vender o mando de campo para que fosse disputada em Brasília. Não estou reclamando que a torcida da capital terá a chance de ver a equipe, mas a probabilidade de o time enfrentar uma derrota neste local é bem maior do que se estivesse jogando em São Januário. Historicamente, a equipe se destaca em casa, onde se sente em seu ambiente natural. O time cedeu 2 jogos que deveriam ter sido realizados em São Januário, um no Maracanã, contra um rival, e outro no Mané Garrincha contra o Palmeiras. Agora a programação é a seguinte: no sábado, a equipe retorna ao campo contra um adversário. Não se sabe ainda se alguns jogadores estarão aptos para atuar, inclusive um atleta de grande relevância. De maneira geral, esta semana é crucial para a preparação. Espero que ocorra uma mudança significativa dentro do clube, que a diretoria se faça presente no vestiário e cobre efetivamente jogadores, treinador e comissão técnica para que algo se transforme. Caso contrário, no sábado poderemos enfrentar mais um revés. O time precisa de uma mudança imediata e não podemos aguardar até sábado para sofrer uma nova derrota e em seguida demitir o treinador. Frontalmente já é hora de alterar a liderança e trazer algo novo, pois o que está vigente não está funcionando. E reitero que o elenco, embora limitado, não é necessariamente pior que o de um rival. Ontem ficou evidente em campo que não apenas contra esse time, mas também em outros confrontos, a equipe mostrou um desempenho aquém do esperado. Em um terceiro jogo também foi inferior, a única exceção foi na Sul-Americana, onde o time conseguiu atuar um pouco melhor.
De fato, em qualquer partida do Campeonato Brasileiro até o momento, a equipe apresentou um desempenho inferior em relação a todas as outras, mesmo quando saiu vitoriosa em casa. O desempenho contra um adversário específico ficou abaixo das expectativas. Na realidade, a única ocasião em que a equipe demonstrou um desempenho um pouco mais aceitável foi na Sul-Americana. Contudo, em geral, todas as partidas do campeonato brasileiro até aqui foram inferiores em comparação às demais equipes, mesmo nas vitórias. A sequência de jogos se mostra desafiadora e, mais uma vez, é importante destacar que a saída do treinador está sendo adiada. Essa demissão ocorrerá em algum momento, independentemente da opinião geral, visto que a verdade é que o técnico não tem apresentado um trabalho consistente. Seu estilo defensivo não condiz com as necessidades da equipe. Mudando um pouco de tema, é o momento de abordar o mercado de transferências. A equipe parece estar iniciando o planejamento para a próxima janela de reforços, o que é uma atitude positiva. É crucial se preparar com antecedência para evitar situações de contratações apressadas como as que ocorreram na última janela. Recentemente, uma informação divulgada por um jornalista me deixou bastante incomodado. O clube renovou o contrato de um jogador até o final de 2027. Sim, mais 2 anos e meio. E quanto ao salário do atleta? Segundo esse jornalista, o valor é de R$500 mil mensais, um montante elevado para alguém que não tem atuado regularmente. Em comparação, um jogador que realmente tem sido produtivo recebe metade desse valor. É uma situação insustentável e quem tomou essa decisão precisa assumir a responsabilidade. Os torcedores têm todo o direito de exigir, mais uma vez, que as contratações feitas pela administração desde a chegada do atual diretor têm sido extremamente controversas. No ano passado chegaram alguns jogadores que já estão fora do país. As escolhas feitas até agora geram apreensão e agora ainda temos a inclusão de um jogador com salário de R$500 mil mensais e outro que ainda não se firmou. O único que tem se destacado, embora de maneira limitada, é um atleta que apresenta alguma eficiência em campo. Notei que um atleta já se transferiu para os Estados Unidos, Maxime Domingues. As contratações feitas pela equipe geram algumas dúvidas, para dizer o mínimo. Recentemente, eles trouxeram Lloyd Augusto, que receberá um salário mensal de R$500 mil. Benjamin Garrec, por outro lado, parece não estar evoluindo, e Nuro Moreira é o único que demonstra algum bom desempenho. Na verdade, as aquisições realizadas levantam muitas interrogações, especialmente em relação aos zagueiros que chegaram como Lucas Oliveira, que é próximo do grupo de Pedrinho Lucas Freitas, que também não mostra qualidade, e Maurício Lemos, que costuma se lesionar com frequência. Contudo, parece que a equipe já começou a se planejar para a próxima janela de transferências. Hoje surgiram informações sobre pelo menos 3 atletas promissores que estão sendo considerados. O grande desafio é que, ao focar em jogadores com potencial, acabam contratando atletas que não se destacam. Eles buscam nomes conhecidos, mas acabam trazendo jogadores como Lucas Freitas e Lloyd Augusto. Entretanto, a informação que surgiu indica que a equipe já iniciou diálogos com Balbuena, um zagueiro que o clube tentou contratar no começo do ano. Ele é um bom jogador com 33 anos experiente e com o contrato prestes a expirar na Rússia, o que tornaria sua chegada livre de custos. Além disso, a equipe pode reabrir as negociações para tentar trazer o atacante Brian Rodrigues, que estava no América do México. O clube mexicano havia aceitado a proposta no início do ano, mas só concordou em liberar o atleta na janela internacional de junho. Portanto, essa negociação pode ser retomada. Outro nome que ganhou destaque é o de Richarlison, que atua na Inglaterra. A informação é de que ele tem interesse em retornar ao Brasil para reencontrar seu bom futebol e buscar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo do próximo ano. Assim, seria uma contratação por empréstimo, visto que a equipe não teria condições financeiras para adquiri-lo agora. Se essas contratações forem efetivadas, seriam ótimas para uma equipe. Contudo, receio que o clube foque em Balbuena e traga Lucas Oliveira. Ou ainda, busque Brian Rodrigues e acabe acertando com Lloyd Augusto. Há também a possibilidade de tentarem Richarlison e não contratarem ninguém para ser reserva do atacante camisa 9. Outra questão surge se trouxerem Richarlison qual?
Será a situação de ver ele seria contratado para ficar no banco? Sinceramente, isso não parece fazer muito sentido. A equipe está em busca de Brian Rodrigues e conseguiu um acordo com Lloyd Augusto. O clube também demonstra interesse em Richarlison, mas ainda não trouxe ninguém para ser a reserva do atacante camisa 9. A questão é que caso Richarlison chegue, ele poderá barrar, ver o que não parece uma decisão sensata neste momento. De qualquer forma, é importante continuar atualizado com as informações do dia. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco da Gama vive uma expectativa crescente. O nome de Juninho Pernambucano, ídolo incontestável da história do clube, voltou à tona e agora os rumores indicam que ele pode assumir uma nova missão: a de diretor executivo do futebol vascaíno. A possibilidade de ver o ex-jogador, que brilhou com a camisa Cruz Maltina nos anos 90 e 2000, de volta ao clube em um cargo de liderança, é um sonho que começa a se tornar realidade para muitos torcedores. Mas o que está por trás dessa especulação? Juninho tem uma ligação histórica com o Vasco, onde conquistou títulos importantes e marcou sua carreira com atuações memoráveis. Após se aposentar nos campos em 2014, o ex-jogador manteve uma relação próxima com o clube, mas se dedicou à sua trajetória no Lyon, onde brilhou ainda mais, conquistando títulos e se tornando ícone no futebol europeu. No entanto, sua experiência internacional e a liderança demonstrada ao longo da carreira estão sendo apontadas como essenciais para o momento atual do Vasco, que vive um período de reconstrução tanto dentro de campo quanto fora dele. Em 2019, Juninho assumiu a função de diretor de futebol no Lyon e sua gestão foi marcada por um trabalho de reformulação e planejamento estratégico. Sua experiência na França poderia ser justamente o que o Vasco precisa neste momento crítico, com um elenco que carece de reforços pontuais e de uma estrutura de trabalho que priorize o planejamento a longo prazo. A torcida, por sua vez, não esconde a expectativa de ver um ídolo na gestão, acreditando que ele pode trazer uma visão mais moderna e estratégica para o clube. A grande dúvida que paira sobre a possível contratação de Juninho para o cargo de diretor é a sua disposição e o quanto ele está realmente interessado em assumir esse desafio. Fontes próximas ao ex-jogador indicam que ele tem conversado com dirigentes do clube, mas ainda não há um acordo formal. Enquanto isso, o nome de Juninho segue sendo um dos mais comentados nos corredores de São Januário e a torcida já começa a imaginar o impacto de sua chegada. O que será que ele traria de novo para o Vasco? Quais mudanças ele poderia implementar na estrutura de futebol do clube? Em meio a toda essa especulação, a pergunta que não quer calar é: será Juninho o grande nome que vai trazer o Vasco de volta aos dias de glória? Por enquanto, o cenário ainda é de incerteza, mas os torcedores não conseguem esconder o brilho nos olhos ao imaginar o retorno do eterno camisa 8 ao clube. Enquanto o futuro se desenha, resta esperar por mais detalhes dessa possível virada na história do Vasco. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.